Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um podcast e esse não faz bem, a gente corta. Essa noite nós estamos com Anderson da Autoescola. E haja visto que a gente é conhecido ou já se conhece há algum tempinho, né? Acho que desde pequeno. Eu acho interessante, Anderson. Boa noite para você. Boa noite, Tony. Quero desde já dar uma boa noite a todos os telespectadores que estão ouvindo, os internautas, que vamos ouvir um pouco mais tarde. Quero desde já agradecer o convite, né, por ter vindo participar desse podcast. Acho que é importante nós participamos do podcast para as pessoas conhecerem um pouquinho da nossa história, conhecer um pouquinho do nosso Sim, trabalho. Acho que isso é bacana. Mas eu desde já acho, agradeço. eu acho interessante que desde quando iniciamos esse projeto, né, de, de falar da área política, né, com os candidatos, não porque a gente escolheu, né, mas até agora os que vêm nos atendem aqui, quase todos a gente estudamos juntos, a gente mora na cidade, né? A gente conhece os problemas da cidade, né? Onde os pontos que a gente tem que tocar na nossa fala. E eu acho muito interessante isso, e até, como eu disse lá no começo, a gente fica bem à vontade em falar aqui, porque parece que a gente, além disso, somos amigos, né? Isso é Somos amigos, verdade. então não tem aquela dúvida, sabe, aquela coisa de você tranquilo, o papo aqui ele é tranquilo, ele é solto, a gente vai falar aqui de política. E como eu digo para todos, o intuito aqui, a intuição nossa, não é um debate, é fazer com que o candidato ele exponha o seu trabalho, no seu caso, como já está vereador da cidade, então você vai expor aos seus eleitores e aqueles ainda que não conhecem você, os lugares que a sua voz ainda não chegou, vai chegar agora nesse programa, né? Diante da tua fala aqui conosco e lançar já o que foi feito, né? Através do nome Anderson da Autoescola, né? E o que você gostaria também de que continuasse fazendo, que ainda não terminou, né? O papo ele é bem tranquilo assim. E eu gostaria de saber de você, já que você vem há quase 4 anos aí, né? Já em alguns projetos que você iniciou. Qual foi o que chamou tua atenção, que você teve, assim, você tinha desejo de fazer quando não era ainda, e que você chegou e você fez e você falou, poxa vida, é, com suas palavras, sabe? Não, eu sou o cara, né? Na verdade, né, Tony, eu comecei na política desde 2002. E, na verdade, eu entrei na política para ajudar uma família. É, E lá, na época, quando nós éramos novos, nós tínhamos mais ou menos lá 20 anos, né, a nossa idade. já tamo, E mas aí, não fala é, essa parte de agora. e aí eu queria ajudar uma família. Aí morreu um jovem chamado Alex Caldeira, né, como se fosse hoje. Ele era lá do Vassoura 2. E aí, naquela época era uma briga em Francisco Morato de funerárias para fazer o serviço, né, de sepultamento. E aí uma empresa veio me procurar e falou assim, Anderson, aí eu já falei logo, olha, a família não tem dinheiro. Aí ele falou, não, olha, é o seguinte, eu estou fazendo meu trabalho, mas se você procurar algum político, eles ajudam. Eu falei assim, mas eu detesto política, eu não gosto de política, eu votei no meu vizinho porque era meu vizinho, mas naquele momento eu não tinha nem pretensão nenhuma. E aí eu falei, tudo bem, como que eu faço para chegar próximo dos políticos? Porque eu não conheço. Ele vai te dar alguns telefones. Aí me deu o telefone, liguei para alguns naquela época, e aí só um político só na época me atendeu. E aí conversei com ele, expliquei a situação da família e tal, e ele acabou ajudando aquela família. E eu, prontamente, no dia seguinte, fui até a casa dele e falei assim, olha, eu detestava a política, e eu percebi que tudo que a gente precisa tem que ter política envolvida.
eu quero te ajudar de graça. Eu na época tinha um ano já de funcionalismo público, né? Você sabe, Anderson da autoescola, mas quando eu falo para as pessoas que trabalham nos Correios, né? As pessoas se assustam, porque acham que eu só trabalhei na autoescola. Sim, E aí eu já tinha um ano de Correios na época, e falei para ele, não quero emprego, não quero nada. A única coisa que eu quero é que você faça em prol do povo. E ali começamos a fazer um trabalho social, né? E conseguimos avançar muito aqui na nossa região. Nós moramos aqui entre Vassoura 1, Jardim Rosa, né? E começamos a fazer um bom trabalho aqui na região. No entanto, esse político na época, ele foi candidato a vereador, ele teve foi o segundo colégio eleitoral que ele teve mais votos foi no Rosas. E aí ele foi reeleito. Aí fizemos um trabalho, conseguimos fazer bastante ruas naquela época, né? Ele fez indicação e porque assim, eu costumo dizer, Tony, porque às vezes as pessoas ela pensa que o vereador pode fazer tudo, né? Eu estou sim. vereador hoje. Eu falo isso porque é por experiência própria. Quando a pessoa fala assim, vereador, você consegue fazer uma lombada? Eu falo, não, não consigo fazer lombada. Mas eu faço a indicação através do meu gabinete, faço um ofício à prefeitura, e a prefeitura vai mandar para o setor de obras, e aí lá vai ser encaminhado ao setor de trânsito, e lá eles vão fazer estudo para ver se há possibilidade de fazer ou não a lombada. E Sim. aí quem executa, o nome já diz, quem executa é o executivo, é a prefeitura, então não é o vereador. Então a gente tem que diferenciar isso um pouco, porque às vezes a pessoa tem o pensamento que o vereador faz tudo, e não é bem assim. A gente tem um trabalho, depois eu até vou explicar um pouquinho mais a função do vereador, que é importante as pessoas saberem, porque às vezes as pessoas não sabem qual é o trabalho do vereador. Acho que o Verdade. vereador ele tem que estar na beira do campo pagando cerveja, tem que estar fazendo churrasco, tem que estar pagando conta de água e luz, e não é isso o trabalho do vereador. O trabalho do vereador é mais sério, fazer leis, projetos de leis, fiscalizar o executivo e fazer projetos, né? E, claro, e propostas para que o município acabe avançando, né? E aí, voltando ao nosso assunto lá de 2002, e aí no segundo mandato do vereador, o primeiro colégio eleitoral que ele tem mais votos foi no Jardim Rosa. E aí, ele, na terceira eleição que eu estava apoiando, ele resolveu ser candidato a prefeito. E depois ele mudou para ser vice. Falou, Anderson, agora você está preparado a sair candidato a vereador. Eu, novo ainda, não tinha muita experiência, barriga verde, falei, não, não quero não. Não, você está Que ano que preparado, era? em 2012. E você está preparado, as pessoas gostam de você, você faz um trabalho bacana tal. Eu quero que você vai ser meu candidato. E aí eu falei com a minha família, conversei com a minha esposa, né? Quero até mandar um abraço para minha esposa Marisa, minha filha Helena, que me incentiva, me ajuda muito. Nossas esposas que nos Atura. atura, né? Quando a gente está É, estressado, minha cheio de também, né? problema. E quem nos atura é ela. Elas são elas, né? E aí conversei, ela falou, olha, Anderson, você quem sabe, eu acho que você leva jeito pra coisa. E aí, eu falei, aceitei o desafio. Aí, naquele momento, saí candidato, sem experiência, saí no partido chamado PHS, não sei se você lembra, o Partido da Abelhinha, Sim. e fui bem votado. Fui o primeiro do partido, é, fui o da região mais votado, e tive 662 votos. Naquela Ó, época, se eu tivesse em outros 3, 4 partidos, eu tinha sido vereador, né? Em 2012, a primeira eleição. Mas aí eu fiquei bravo no momento, porque falei, porque assim, eu falo assim, Antônio, toda vez que você vai para uma disputa, você quer ganhar, você nunca quer perder. No 2 claro. ou 1, você quer ganhar, no xadrez você quer ganhar, no futebol você quer Espírito ganhar, é o espírito competitivo. competitivo, né? Você quer É, ganhar. E aí eu fiquei meio nervoso, bravo, porque não tinha ganhado, só tinha aí um amigo meu falou para mim, hoje até estive com ele, o Toninho da farmácia, vocês conhecem? ó, Quero mandar um abraço para ele, é meu perto da irmão, minha loja. é um cara, meu, excepcional. É um cara que eu vou falar para você, Muita gente muita boa. gente boa, me ajudou e continua me Ajuda ajudando. É um muita cara que, gente. ser humano, conhece muita gente, um cara ser humano, fenomenal. E aí ele falou assim para mim, Anderson, para com essa besteira, olha para frente, coloca aí, você teve 662 votos. Para ele não reclamar, abraço, Toninho. Eu sei que você vai assistir isso. E aí ele falou, olha para a fila, põe as 662 pessoas e tenta olhar o último da fila, você não vai conseguir enxergar. Então, foram 662 pessoas que acreditou no seu propósito, nas suas E foi ideias, no muito seu bem votado. ideal. Então, para com isso. Para de reclamar, saia amanhã na rua agradecendo cada voto que você teve. E foi isso que eu fiz. Peguei o conselho do meu amigo e fui para a rua agradecer a cada munícipe que votou em mim, que depositou aquele voto em mim. E ali eu só fui ganhando experiência,
é, é, criando mais amizade, consegui fazer com que as pessoas acreditavam mais no nosso trabalho, e ali eu já tinha conseguido, já tinha desenvolvendo um trabalho, até mesmo o Toninho, que fez parte desse trabalho social, que hoje a gente defende muito, social, a gente tem um trabalho social fantástico, através de um grupo de voluntários, que começou a gente multiplicadores, quero até mandar um abraço a todos que eles vão assistir esse podcast depois, né? Quem não puder assistir agora vai assistir logo mais. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos colaboradores, dos agentes multiplicadores, que são pessoal fiéis, está com a Legal, gente lá bacana. já há 20 anos. Olha, 20 anos nós estamos nesse projeto e começamos lá com 2 amigos. Toninho fazia parte desse É, momento e aí foi crescendo, crescendo. Depois eu vou até contar um pouquinho mais, que eu acho que é bacana se as pessoas se juntar e ter essa ideia, ter essa vocação de ajudar. Eu falo assim, às vezes, Otônio, eu falo assim, o que a gente dá com a direita, a gente não se espera com a esquerda. sim, Porque, assim, às vezes a gente faz algumas coisas de coração. E, às vezes, as pessoas acabam nos frustrando, né, falando que a gente faz só por causa da política. Ah, só faz por causa da política. Eu acho que não é assim. A gente faz, às vezes, faz sempre essas ações sociais com o coração mesmo, né? Às vezes, quando a gente encontra alguém na rua, ô, ô vereador, ô Anderson, você passou lá no meu bairro, entregou um brinquedo para o meu neto, para o meu filho, para o meu sobrinho, e ele, nossa, amou. Isso é muito valoroso. eu Isso é acho, Anderson, que tem muito candidato, e a gente já passou por muitos também que tentou uma eleição, e eu acho que fica desacreditado por conta disso que você acabou de falar. Prometer coisas que não sabe. sim, O cara tá aqui fora e ele quer entrar de todo jeito. Aí, para galgar votos, tal, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, até coisas que ele nem sabe se é pode ou verdade, se não é pode verdade. fazer. De repente, ele acaba com o nome dele, né? Sim, sim, Frustra. sim. E é por isso que muitas vezes a política fica É bagunçada. verdade, é Por conta verdade. disso, o candidato fica É. desacreditado. Por conta de. E eu tenho um dilema comigo, viu, Tony? Eu falo assim, que eu não prometo nada daquilo que eu não posso fazer. Às vezes as pessoas ficam bravas comigo, porque eu falo isso, não vou te prometer. Porque assim, eu acho que nós temos que prometer aquilo que nós podemos fazer. Eu, Sim, Anderson, você, Tony, pode fazer algo. Não eu dá acho que pra gente, o, não dá pra nós eu prometermos acho que o algo. candidato ele tem que ter o pé no chão. Ele tem que saber o que ele está Sim, falando, sim, né? sim. Até para isso. Agora eu tenho duas perguntas a te fazer que eu acho bem interessante. Eu acho que você passou por essas duas fases. O Anderson, homem, assim, ser humano, você passou por uma fase de uma campanha que você foi derrotado, Sim. né? Duas, na É, verdade. Duas. 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 Com derrota e uma com vitória. Então você passou por esses dois Dois estágios. períodos, né? O que, que o homem, que eu nunca passei por isso, Uhum. eu nunca me candidatei, o que, que o homem em si, na hora ali da apuração dos votos, que você olha e fala assim, ó, já era. Qual é o sentimento do, de um tempo de trabalho, do que você falou, É, do que você prometeu? Porque eu acredito muito nessa volta de agradecer, mesmo que você não é. conseguiu, se você fez isso, você fez certo, fez certinho, porque a gente tem uns exemplos aí Sim, sim. de uns camaradas, meu amigo, que fica com raiva e nem volta mais, Eu só costumo, volta depois de 4 anos. eu costumo dizer que esses candidatos são os candidatos à Copa do Mundo, né? Só votam em 4 anos. Sim, e E, aí isso virou até né, uma brincadeira que estão fazendo sim, pela sim. internet e tal, Sim. mas, assim, qual foi a reação, sabe, de você não ter alcançado o Eu, objetivo? eu, eu sou, assim, eu sou um cara muito pé no chão, né? Eu acho que a primeira eleição, assim, foi fundamental para que a gente pudesse ter um pouco mais de experiência e sabendo que a gente estava no caminho certo. E aí, quando nós tivemos essas conversas, e aí as pessoas saíram para a rua agradecerem, as pessoas gostaram do nosso trabalho, gostaram da minha intenção, né, de ter ido lá agradecer os votos, é, e isso só alimentando coisas boas. E aí, quando chegou em 2016, que eu saí candidato novamente e perdi, né, a sensação é, foi de um dever cumprido, mas não realizado, porque eu não fui vereador. Mas nem por isso me frustrou, não fiquei desanimado. Falei, é porque Deus achou que não era a hora.
E aí continuamos o mesmo trabalho de formiguinha. Eu costumo dizer que eu falo assim, política é como se fosse um trabalho de formiguinha. Você tem que... porque o voto você só tem o seu voto. Sim. Eu costumo dizer assim, eu brinco com os meus amigos, que a gente só tem o nosso voto. Porque se a gente brigar com a nossa esposa num dia anterior da eleição, ela também não vai votar em você. Tem um comediante, né, nordestino, a história diz que ele se candidatou, né? Se candidatou e ele começou a fazer a campanha dele, a primeira, né, tal. E aí todo mundo abraçava ele, dava risada, tal. E ele chegou na casa dele com uma euforia danada, falou assim: mulher, eu tô eleito, olha, o povo me ama. Eu chego lá, me abraço, não, eu já tô lá dentro, né? E aí, quando for abrir as urnas, ele tirou um voto. Ele voltou doido de raiva para casa dele. Falou assim, mulher, nem você votou em mim. Agora você falou que estava eleito. Eu peguei, fiquei com dó do Antônio da Venda e votei nele. E tem acontece mesmo, acontece. Tem essas coisas, mas e a vitória? E aí qual foi a. Aí voltei lá em 2016, né? E aí. Espera que eu já falo da vitória. E aí, em 2016, Deus achou que não era a hora, né? Agradeci muito, fiz a mesma coisa, mesmo percurso que eu fiz a pé pedindo voto, eu fiz a pé agradecendo os votos. Tive 1.109 votos. Fui o 12º mais votado da cidade e não fui eleito, porque existe também uma coisa chamada quociente eleitoral. Então, às vezes você foi bem votado, seu partido foi bem votado, mas devido à conta do quociente eleitoral, Sim, que mudou um pouquinho isso, né? que é meio injusto, é eu meio achava injusto. injusto. Eu fui o 12º mais votado e fiquei de fora. E a nossa Câmara Municipal do nosso município hoje tem 12 vereadores, e eu fiquei de fora. Mas eu até brinco, né? Eu falo assim que o certo seria os mais votados. Entrar, se são 12, então os 12 mais votados. Não, eu acho isso. Mas infelizmente existe o quociente eleitoral e isso acaba atrapalhando um pouquinho. Né? E até ajudando nos aspectos, né? Que às vezes os candidatos eles fazem contas, mudam de partidos, para que se ele tiver menos voto, o quociente aumentar, diminuir, ele possa ser eleito. Isso acontece. É uma jogada. Né? Que nem, por exemplo, naquela época lá, até mudou um pouco a regra do quociente eleitoral devido à época que o Tiririca foi candidato a deputado pela primeira vez. Ele, se eu não me engano, ele levou os 3 deputados com os votos dele, de legenda. Então, depois dessa época aí, o TSE, ele mudou um pouco a regra. E acabou de mudando novamente, que agora existe aí um quociente chamado 80-20. Depois eu até posso explicar um pouquinho. Então, o que acontece? Você acha que, né, que você tocou nesse assunto, você acha que esse tanto de voto que ele arrastou foi uma forma de zombaria do povo? Foi o povo se manifestou? O que você acha que foi aquilo? Eu acredito assim que a população naquela época estava um pouco de descrença da política. Aí o Tiririca, um comediante, né, fez uma brincadeira, ó, vota no Tiririca, que pior não fica. Aí as pessoas foram voltando e falaram, vou votar no Tiririca, votar no Tiririca. No entanto, o Tiririca, na nossa cidade, naquela época, foi, se eu não me engano, o segundo ou terceiro candidato mais votado na época. E Tem aí, até um candidato aí que... E o Tiririca, eu costumo dizer que nunca mandou uma emenda ao nosso município, por os votos que eles tiveram aqui. E você vê a indignação da população. Ele teve voto. Teve voto. E aí, com aquela votação expressiva que ele teve, fez com que... Tem até um candidato aí que falou que ele quer vir no nosso podcast e falou assim, eu quero ir fantasiado, não quero ir assim não. E aí que acontece agora, a internet faz muito disso, né? Então, é verdade. E o pessoal aproveita dessa situação. Mas e aí, e a vitória? Aí, lembro como se fosse hoje, em 2020, eu saí cantar novamente, já tinha criado um pouco de experiência, via onde nós erramos lá em 2016, corrigimos alguns erros, e aí nós tivemos 1.356 votos. E aí foi um desespero, porque teve um problema na contagem de votos e demorava para sair o resultado. E quando eu olhei quando a gente estava acompanhando pela internet, eu já acompanhei isso, é uma loucura. Nós estávamos no comitê e aí travou tudo e eu estava perdendo por diferença de um voto.
Aquilo só trava nesse momento, um né? voto. Naquele momento eu estava perdendo a eleição por causa de um voto. E aí demorou, sei que o resultado saiu exatamente meia-noite, O sim. coração quase sai pela boca. Nossa, o coração vai ser pela boca. E foi só. E aí nós estava com um telão lá no comitê. E aí, quando saiu o final do resultado, nós fomos abaixando e aquela adrenalina. Eu não vi meu nome lá em cima, e foi indo, foi indo. Quando eu vi, eu fui o oitavo da cidade mais votada, eleito. 1.356 votos. Aí ó, o coração quase saiu pela boca, comecei a chorar de alegria e já pensando no que a gente poderia fazer pela cidade. E, legal. igual eu falei, né? Acho que o trabalho do vereador é muito importante na cidade. E a gente tem que pensar, às vezes, no futuro da cidade. Porque a nossa cidade, como todos falam, é uma cidade dormitória, mas já passou de ser dormitória. Sim. A cidade passou de ser dormitória. Hoje, nossa cidade, ela tem condições de ser uma cidade como, por exemplo, Itapevi. Nós podemos falar que a nossa cidade é o exemplo mais próximo da gente é Itapevi. Itapevi é uma cidade igual a nossa, que não tinha muita infraestrutura, não tinha muito, o comércio tinha bastante, as pessoas moravam lá e trabalhavam fora, e aí a política lá, o prefeito, junto com os vereadores, começou a fazer com que a cidade crescesse. Claro, com projetos, novas propostas para que a cidade crescesse. E isso aconteceu. Então, hoje, se você olhar para Itapevi 8 anos atrás e olhar a Itapevi de hoje, é totalmente diferente. E eu costumo dizer da nossa cidade vizinha, Campo da Rocha. Eu costumo dizer que a nossa cidade, a cidade vizinha aqui, Campo da Rocha, ela está 20 anos à nossa frente. Porque a política lá, pública, ela conseguiu fazer com que a cidade crescesse. Uma coisa que eu falo que a gente precisa melhorar um pouco na nossa cidade é a mobilidade urbana. Hoje, o nosso candidato a prefeito, Douglas Cavalcante, quero mandar um abraço, ele tem ideia de fazer com que abra a Ponte Seca. Eu acho que é um projeto bacana, porque se abrir a Ponte Seca, a gente vai melhorar a mobilidade urbana daquele local, porque hoje você demora aí, demora, por exemplo, 40 minutos de sair de São Paulo até chegar na nossa cidade, até ali próximo da delegacia, depois nós demora mais ou menos 40 minutos para chegar aqui no bairro, né? E final de semana, quem mora no bairro não quer ir no centro porque o trânsito é intenso. Então a ideia do Douglas, o projeto do Douglas é muito bacana, é pensar no futuro da cidade. Achou isso muito bacana. Pois bem, nós estamos no final do nosso primeiro bloco. Se não faz bem, a gente corta. Voltamos para a segunda parte do Não Faz Bem, a gente corta. Anderson, acho que ficou ainda uma pergunta ainda no ar. Depois que você assume a Câmara de Francisco Morato, e aí você começa a trabalhar nos seus projetos, qual foi aquele que você definiu, né, e mais importante que você fez nesse tempo que você... Tony, então, igual eu falei para vocês, para que a gente pudesse fazer algo em Frisconato, a gente tem que fazer algumas parcerias com os deputados. E eu lembro como se fosse hoje. Inclusive foi o Douglas, né? O Douglas era o presidente do meu partido, do PMN na época, hoje é o Mobiliza. E nós fomos lá no Vila Guilherme. A gente foi ver outras questões lá, em 2018. E aí, lá, os pessoal reclamavam da época do asfalto. E aí eu falei, fiz um compromisso com eles lá, porque igual eu falei, né? Eu não prometo. Só prometo aquilo que eu, Anderson, posso fazer. Mas assumir compromisso, sim. E eu falei para eles na época que se eles ajudassem o deputado, na época que eu estava apoiando, e eu fosse eleito em 2020, eu assumi o compromisso de correr atrás da emenda e fazer a indicação da rua deles para ser asfaltada. E lá, sim, eu consegui fazer a indicação da rua Honduras, e foi feito o asfalto lá. E quando nós chegamos na Câmara em 2020, né, sentamos na cadeira, o que nós... uma das coisas que nós conseguimos criar no nosso mandato é que nós prestássemos contas de tudo. Por exemplo, quando deu 150 dias, prestei contas dos 150 dias de mandato. Chegou um ano, prestei conta de um ano de mandato. O que a gente conseguiu avançar? E o que a gente estava deixando para trás? Porque, igual eu falei, né, às vezes o vereador ele entra com aquela intenção de querer fazer muito. Acho que vai fazer tudo, né? Que vai conseguir recurso, que vai conseguir, né, as emendas para fazer, e às vezes não consegue. E às vezes
tem coisa que não depende do vereador. E às vezes a população não entende isso. Por exemplo, assaltar uma rua, né? Então, às vezes a gente. é, eu costumo dizer que o vereador, na verdade, ele tem que e muitos fazer parceria com os deputados para conseguir as emendas do município. E isso, assim, ajuda o município. Né? Eu falo assim, eu costumo dizer que, não porque eu estou vereador, mas a Câmara de Francisco Morato legislativa de 2020 a 2024 trabalhou muito. Eu consegui, conjuntamente com os deputados que eu apoiei, mais ou menos 20 milhões de reais para o nosso município. Eu acho que isso foi muito, muito gratificante. A gente conseguiu avançar muito em algumas questões. Por exemplo, conseguimos fazer várias ruas de asfaltos, eu posso atestar algumas delas. Claro que a gente tem vontade de fazer muito mais, né? Só que, às vezes, igual eu falei, não depende só do vereador, né? Você tem que ter um prefeito seu, do seu lado, para que você possa fazer as coisas, Sim. né? E aí, é, é muito prazeroso quando você faz algo que você ajudou alguém pelo seu mandato, que você conseguiu. Por exemplo, a gente tem um grande problema na cidade, que é a saúde. E isso não é só na cidade, a gente sabe que é geral, mas no nosso município tá ruim a situação. E aí, às vezes, a gente tem que fazer o possível e o impossível para estar ajudando o município. E aí é muito prazeroso quando a gente está na rua e aí o município fala assim: obrigado, vereador, porque você me ajudou, você fez aquilo, fez isso, correu atrás disso, correu atrás daquilo. Eu acho que o vereador, eu digo, eu costumo dizer assim, Antônio, que o nome de vereador é vereador, vê a dor do povo. É um representante do povo de verdade. Então, às vezes, é aquilo que eu falei no início do nosso podcast. O vereador, ele não pode ser aquele vereador de porta do boteco. Não, não é que não pode. Eu não sou. Eu não sou. Né? Eu sou um vereador que trabalha para o povo, que corre atrás das emendas, que faz projetos, que faz trabalho de vereador mesmo, de fato, né? E aí, às vezes, tem pessoas que não entendem isso. E querem cobrar algo que não é do vereador, não é da alçada do vereador. E muitas vezes o executivo. E se a gente não tiver o executivo do lado, fica difícil, né? E aí eu como candidato, a gente tem algumas propostas que a gestão deixou um pouquinho para trás. Né? Por exemplo, igual eu dei o exemplo da mobilidade urbana, né? Demos o exemplo da saúde. Hoje, o meu candidato a prefeito, Douglas Cavalcante, ele fala de abrir os postos das 22 horas, né? Fazendo com que isso aconteça, com certeza, vai diminuir o fluxo da Santa Casa, da UPA, porque a UPA Santa Casa é um equipamento para urgência e emergência, não para trocar receita, para o município estar com uma dor de cabeça, de uma febre e ir lá. Até pode ir, não tem problema. Mas se a demanda do posto, por exemplo, medir pressão, essa demanda é reprimida da atenção básica da saúde. Se tiver Então, o posto, opções, né, para o né, se tiver momento. opção, com certeza isso vai melhorar. Né? Então, hoje eu vejo a população meio que descontente hoje com as situações da saúde. Né? Educação, por exemplo. A educação, a gente vê as mães reclamando do tempo integral que a gente tem hoje. A gente precisa melhorar isso. A gente precisa ter um prefeito que realmente ele olhe para essas questões, né? Que eles tentam fazer algo para melhorar isso. Por exemplo, a mãe ela quer trabalhar e às vezes ela não consegue o período integral de fato e aí tem que pagar uma pessoa para tomar conta da criança. Isso não pode, né? Isso a mãe ela às vezes o que ela ganha não é o suficiente para pagar uma pessoa para cuidar da sua criança. Então, às vezes, elas deixam É, de trabalhar para ficar com a sua criança. você tocou nesse assunto, eu lembro que há uns dias atrás eu estava na casa da minha sogra. E você conhece eles ali, né? Sim. A minha professora. E ela falou assim, ah, bacana você ter feito esse projeto, né, no podcast e tal. Quando você estiver entrevistando alguém lá, você faz uma pergunta para mim, aí eu lembrei e vou fazer para você. Ela falou assim, por que que em Morato ninguém teve a ideia ainda de abrir, de fazer um projeto de um lar para idosos? Olha que bacana. E ela falou assim, eu me intrigo muito com isso, porque a cidade ela cresceu bastante, sabe? Então eu acho que alguém já podia ter pensado, analisado isso. Eu não sei se tem esse projeto,
Ela falou, não chegou no meu conhecimento ainda. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta. Olha que bacana. É um projeto muito bacana, muito legal. Eu tenho uma colaboradora no meu grupo que ela escreveu um projeto desse. E ela quer fazer ela tem ideia de trazer esse projeto para nós, a gente colocar na Câmara para discutir, que tem como se fosse uma creche para os idosos. Porque às vezes o idoso fica em casa e aí não tem para onde ir, não tem com Foi quem bem isso. conversar, não tem uma atividade física. E esse idoso, ele vai adquirir uma doença com um certo tempo de Alzheimer, de uma má circulação, de não estar fazendo exercício. E aí ela veio com esse projeto inovador. E eu falei, não, olha, se eu for reeleito, com certeza nós vamos pegar esse projeto e vamos colocar na Câmara para ser discutido. Porque Que o Executivo talvez. possa acatar, porque isso cabe ao Executivo, né? Mas a gente pode propor isso. Porque talvez, eu nem culpo ninguém ainda assim sobre essas questões, porque às vezes tem algumas ideias que ela só esclarece quando você as ouve. Sim. Né? Então é por isso que eu achei interessante falar isso, porque não é culpa sua, nem minha, nem de outro. É uma ideia que ela pinta assim, sabe? Você fala, poxa vida, até eu podia ter pensado nisso, mas já que tocaram nisso, eu vou abraçar essa ideia. E é legal, porque não importa de onde saiu a ideia, o importante é que ela se concretize, que aconteça, né? Então, por isso eu achei interessante, porque você está, né, já fazendo esse trabalho, já está vindo para uma segunda fase, para uma reeleição. Então, seria um trabalho. Se você lá na frente, você conseguir concretizar isso aí os méritos não vai ser seu, vai ser dela. Da colaboradora e da sua sogra, que eu conheço, a professora Solange foi minha professora, conheço foi ela. Quero mandar um abraço para a Solange. Nós vamos falar aqui, depois de outro programa, por isso que vai longe ainda, falar assim, ó, esse projeto é da dona Solange. Vou voltar aqui para falar sobre isso, se Deus quiser. Eu acho bacana quando nós fazemos propositura de projetos, porque tem muitos projetos que não cabe ao legislativo e sim ao executivo. Mas podemos propor algumas ideias, né? Sim. Como, por exemplo, eu fiz a indicação da Patrulha Maria da Penha. Não é só a viatura em si, é um projeto que funciona de que forma? Quando a mulher ela sofre uma violência, qual seja vários motivos, e ela vai faz a denúncia na DDM, na Delegacia de Proteção à Mulher, ela pode, defesa da mulher, ela vai ter uma medida protetiva, né? E aquela medida protetiva, ela tem que, nesse projeto, ela vai ser encaminhada à Patrulha Maria da Penha, e assim, a Patrulha Maria da Penha vai ter profissionais lá, gabaritados para convidar essa mulher para ir até a casa dessa vítima, conversar, geralmente é uma psicóloga, para entender a situação, deixar a mulher mais tranquila, e aí criar um dispositivo no celular da vítima. Que quando ela sofrer qualquer ameaça, que o agressor esteja a menos de 200 metros, ela acionar esse botão e aí a equipe mandar qualquer policiamento que está mais próximo ali até o local onde ela reside, onde ela esteja, para protegê-la, para perguntar se aconteceu alguma coisa. Então, não é só a Patrulha Maria da Penha, é um projeto, né? E se Deus quiser, aí vamos conseguir. Já estamos voltando aí. Eu acho que é bacana, vamos frisar isso, é muito bacana. Nós temos as parcerias com os deputados. Recentemente, inauguramos a guarda no nosso município. E, não sei se vocês sabem, eu sou defensor da guarda desde 2012. Só que nós sabemos que ela começou pequena, mas se Deus quiser vai ser grande. E a minha ideia, meu projeto é fazer com que o próximo prefeito aumente o número de agentes no nosso município. Que é pequeno ainda, parece interessante isso aí, que eu ia te falar da guarda. E aí, por isso que é bom das parcerias do deputado, e o nosso deputado federal, Kiko Siririm, acabou de anunciar na inauguração da nossa guarda que vai mandar para o nosso município uma base da guarda móvel, aquele veículo maior que pode ser instalado em alguns pontos estratégicos, né, para ajudar Você acha que a guarda, ela atuando agora na cidade, melhora o trabalho da Polícia Militar na cidade,
Você acha que eles casam-se? Porque a gente, hoje o mundo é movido e visto pela internet, a gente vê muitas cidades aí que tem, eu já vi alguns certos atritos, sabe, entre a guarda municipal e a polícia militar. Parece que o Eles não aspecto que eu trabalham juntos, entendo. né? Parece que um quer mandar mais que o Isso, e outro, né? parece que eles vêm assim com a força, assim, querendo mostrar serviço, né? E acabam atrapalhando o outro. Você acha que aqui, Morato, ela foi Eu, bem aceita, tá? Eles têm aquela parceria, como que é isso aí? olha, a guarda, ela veio para proteger o cidadão do bem, eu costumo dizer isso. Demorou de ter no nosso município, né? Porque o último município da região do Cimbaju foi o último, foi o nosso. E a gente sabe que a gente tem um déficit muito grande da Polícia Militar na nossa região. Para o seu conhecimento, na noite aqui só tem 4 viaturas rodando. Então é muito pouco para o tamanho do município que nós temos hoje. O território que nós temos hoje é muito grande. Então, a guarda ela veio para complementar, para dar aquela sensação de segurança e proteger o Eu cidadão do acho bem. até, E eu acho assim, até eles quererem mostrar serviço é muito bom para a sim, sim, população, sim, né? sim. Melhora muito, a gente consegue ter mais um pouco de Só que segurança. nós sabemos também que é pouco ainda homens, né? A gente tem que fazer com que tenha mais Eu só concurso, acho né? assim que eles têm, eu acho que eu sei que em tudo gera algum tipo de excesso, né? Sim, sim. Acho que eles precisavam tomar mais cuidado em abordar, sabe? E falar, por exemplo, é, teve uns dias atrás, acho que um mês de alguma coisa, não sei, não me recordo. Eu estava descendo ali no Brena Serra? naquele Medial Saúde, o que ali, da Ah, curva ali, o sabe? Doutor Saúde. Não, o Isso. Doutor Saúde não. Doutor Saúde não. Amor e Aqui, Saúde. Amor e isso, Amor Saúde. e Saúde, bem Hum. naquela curva ali, né? E a gente estava indo para a igreja, estava eu e minha esposa no carro, e aí veio o carro da guarda, né? Atrás, com a sirene ligada e buzinando, ele batendo assim na porta, né? É, não sei, acho que teve alguma ocorrência, não sei se ele já teve ocorrência ou não. Né? Eles gesticulando para a gente e tal, e eu tirei o carro um pouco, mas assim, ali, depois da curva ali, uma vaga, né, Sim, para o sim. carro. Só com Ou uma eles mão passam só. pela contramão, Sim, ou não sim. tem jeito. E eu olhei assim para o lado, até me assustei, porque eles estavam falando alto, acho que no Hum, carro, e aí eu não tinha para onde eu ir. Né? hum. E a fila estava Grande. grande ali, O você sabe trânsito como ali está é o trânsito. terrível. E ele me xingou, rapaz. Ele me xingou assim, eu olhei assim, sabe? Hum, Sai da frente, seu. E xingou, sério. e eu falei assim, eu vou para onde aqui, né? E, então, eu acho que Um esse pouco de tipo de excesso, cuidado né? tem Tem que ter gera um cuidado. excesso. Eu particularmente, igual eu falei, eu sou defensor da guarda e desde 2012 eu venho defendendo a guarda, nosso município tem que ter. Eu visitei todas as guardas da nossa região. Eu fiz questão de visitar para conhecer, para saber como funciona, o que a gente pode fazer para ajudar. Inclusive, eu tenho outros projetos, trazer o canil para a guarda. Tenho, aquele que eu falei, fiz a indicação da Patrulha Maria da Penha. Então, eu vejo assim, às vezes tem um pouquinho de excesso de algum ou outro agente, né? Mas, assim, eu costumo dizer que ele está ali para proteger o cidadão do bem, não assustá-los, né? Como fez com você, não é Sim, isso. Também outro dia mandaram um vídeo para mim e falou o que eu achava daquele vídeo. Eu falei, olha, eu não tô vendo muita coisa aí de diferente. Eles fizeram uma abordagem num estabelecimento e aí pediu para o cidadão, daí falaram que todo mundo era cidadão do bem. Mas quem vai adivinhar? Se o policial, se o agente chegar lá, que ele não aponte a arma, e de repente tem um cidadão do mal lá e acaba dando tiro no agente, né? Então não dá para saber quem é quem. Então eles chegaram apontando a arma e aí eu percebi que um dos pessoas que estavam no bar não, desobedeceu a ordem do agente. E aí ele levou o cara pro canto e começou a gesticular, falar algumas coisas pro cara, e aquilo, eu sei que ficou um pouco, né, eu vi que as pessoas acharam uma situação meio que negativa, com excesso, um pouco de poder do agente lá, né? Eu falo, gente,
tem coisas que não dá para você, ali naquela situação, não dá para você chegar e ser bonzinho, porque você não sabe quem está ali, você não sabe quem é cidadão do bem. Então, eles têm que fazer o trabalho deles. Mas, claro, sempre com educação, né, uma abordagem, ver que todo mundo bem, tá tudo certinho. Eu Desculpa, digo assim, igual a gente costuma dizer, né? A rota, todo mundo tem medo da rota, mas a rota, depois que ela faz a abordagem dela, ela vai, pede desculpa, boa noite, bom dia, esse é o nosso trabalho e tal, e vai embora tranquilamente. Mas a gente sabe também como é, né? Às vezes tem uns pessoal aí que desacata mesmo a autoridade. E sim, aí isso acaba eu trazendo acho. uma deselegância para as duas partes, né? Sim. Eu acho estranho, assim, a gente falar nesse tema, porque, assim, teve uma época que eu viajei muito, né? E aí, às vezes, eu tinha blitz na estrada, na BR, você vê os federais, né? Camarada, eles chegam com a Educação, educação, né? de aborto. Até você assiste na televisão, Sim, aquele, sim, sim. eu não sei o nome daquele programa lá, mas você vê que às vezes eles lidam até com o bandido ali, né? Sim, Que, sim. que, Conversa, que tá conversa, levando então, uma carga, droga, né? Alguma coisa alguma assim. coisa e ele Alguma coisa conversa na desse. boa e o cara se rende ele na boa, mas não tem como evitar esses excessos. Eu É. entendo assim que assim, eu acho que depois chegou agora isso para nós na cidade. Eu acho que depois tem coisas que vão chegando no Não, eixo. é isso, Mas a princípio, assim, no começo, é a mesma coisa de a gente for fazer é uma tudo novo, entrevista né? de trabalho e falar assim, ó, aqui tem 3 profissionais e Sim, você sim, vai sim. ter que mostrar serviço É, aqui é, para eles. é verdade. Então, no começo é tudo novo. É assim, eu não fiquei com raiva do Não, não. episódio, não é porque a A gente gente estranha, né? A gente é, estranha. batendo papo descontraído, e Sim, aí sim, eu sim. lembrei. É Mas, bacana. enfim, Anderson, a gente, mudando agora um pouco de assunto, a gente está no Jardim Rosa. E essa pergunta eu vou fazer até no terceiro bloco, porque a gente já estamos finalizando aqui. Você vai responder no terceiro Sim, bloco. sim, Mas nós estamos no Jardim Rosa. E aqui, já no final, quase no Olga, né? Eu queria tirar uma dúvida com você sim. sobre o nosso esgoto, né? Mas isso no terceiro bloco. Quarto. Estamos de volta na nossa terceira parte. É... Anderson, a gente estamos já no finalzinho aqui do Rosa e, como a gente ia falar, do esgoto, né, de Francisco Morato. Uma taxa, isso é uma, eu não entendo isso, isso aí é uma pergunta que eu te faço e se puder me esclarecer bem, senão, tranquilo. Você acha que uma cidade, ela, os moradores dessa cidade, eles pagarem uma taxa de esgoto, não teria que ter um tratamento de esgoto na cidade? Então, pois bem, acho que é uma pergunta muito importante e a gente vai esclarecer alguns pontos. Existe um marco regulatório, né, que da Sabesp ela tem que cumprir, que é do governo do estado de São Paulo. Até 2030, a Sabesp ela tem que tratar 95% do nosso esgoto da nossa cidade. Eu venho fazendo um trabalho juntamente com a Sabesp, de cobrança da Sabesp, até porque já tinha que ter acontecido na nossa cidade, o tratamento do esgoto em algumas ruas, como por exemplo, na rua Rosimeire Ferreira Matos, eu venho lutando, venho correndo, venho conversando, dialogando com a Sabesp desde 2020, através do morador, seu Altimar, que mora lá, me procurou, é, foi muito solícito para que a gente pudesse O famoso Timaya. isso, conseguir ter em contato com o dono do terreno, porque tem um terreno no fundo, e aí os proprietários não queriam dar uma faixa de servidão para que passasse a rede, aí tivemos que fazer um pedido à prefeitura, e a prefeitura entrou com um pedido de desapropriação de uma faixa de servidão e conseguimos, e a Sabesp está fazendo esgoto lá. Pois bem, a Sabesp, ela cobra pelo afastamento. Eu também fiz essa pergunta para a Sabesp, né? A Sabesp, ela cobra pelo afastamento de esgoto, porque ela não trata ainda o nosso esgoto, ela não trata. Inclusive, tem uma Étio, lá próximo do Trevo,
que essa ET ela não está funcionando ainda. Estão lá em fase de, 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 de construção e ainda não terminou. E aí o ideal é que eles colete todo esse esgoto, né, daqui da região, não só do Jardim Rosa, do Olga, do Vassoura 1, Esperança, que é a nossa região do lado de cá, e leva, esses insumos lá para a ET para que possa ser tratado. E aí, eu acho que também fica um pouco difícil agora, porque está passando por uma nova reestruturação a Sabesp, né? O nosso governo, Tarcísio, privatizou a Sabesp, né? Já está muito avançado. Eu acho que não conseguimos voltar mais. Eu, Anderson, sou contra a privatização. Não sei, igual eu falei para vocês no início do podcast, eu sou funcionário federal de carreira. E o governo anterior queriam privatizar a empresa que eu trabalho. E a gente sabe o que é isso, né? É mais profissionais na rua, desempregado, que sustenta a sua família, que deixa de prestar um bom serviço. E eu também tenho essa convicção que privatizar a Sabesp não seria bom. Então, eu quero só ver se o governo que está aí hoje vai cumprir até 2030 o marco regulatório, né? Segundo eu fiquei sabendo que a conclusão é até 2029, depois da privatização. Eu acho meio que difícil. Mas eu até tenho algumas questões com a Sabesp. A nossa região aqui, nós tratamos direto com o Franco da Rocha, né? Lá que tem a regional da região. E aí eu venho conversando bastante lá com os funcionários, diretores lá, e os supervisores que vêm nos atendendo, e cobrando deles mesmo que faça a rede. E a gente sabe que nós temos um grande problema aqui na região, que a nossa região é meio que altos e baixos. Então, onde está baixo, tem que levar para o alto. Onde está alto, tem que levar para o baixo. E aí vice-versa. E a gente tem um grande problema de fazer essa rede inversora. Né? Tem alguns fundos de vales que vai ter que fazer lá um poço, uma fossa sanitária grande, colocar uma bomba para bombear isso para uma rede mais próxima. Então, sabemos que isso não vai ser da noite para o dia, mas essa Sabesp, eu acho que ela tinha que ter mais cuidado com isso, porque a partir do momento que a gente deixa a água servida, né, sendo a céu aberto, isso só traz doença, só traz doença para a população. Então nós, quanto legisladores, a gente tem que estar sim cobrando da Sabesp para que ela possa fazer o melhor serviço para a população, porque nós pagamos e pagamos muito caro. Pagamos muito caro. Eu não acho, né? eu não acho justo o valor dessa taxa para um afastamento. Não é justo, é verdade. Porque, na verdade, ela passa no fundo da nossa casa, no rio, que é mais próximo, né? Então, na verdade, acho que demorou até desse marco regulatório ser cumprido. Acho que tem que ser mais rápido até, né? Não é justo que a gente caminho paga, né? Para isso? Então, eles falam que eles têm que fazer isso até 2030. Isso é um marco regulatório que o Estado cobrou da Sabesp, que existe um marco regulatório disso, né? E aí estamos aí aguardando que isso aconteça. É muito dinheiro que o povo vai pagar até 2030. E aí nós vimos, né, por exemplo, conseguimos fazer isso aqui agora na Rosemary Pereira Matos, conseguimos regularizar a situação na Gemílio José Gonçalves, estamos agora em fase de estudo, né, da engenharia ali na rua 29, 30 ali do Vassoura 1, que também tem um problema lá. Conseguimos também fazer uma ampliação de uma rede na rua 15 do Recanto Feliz, e lá não terminaram ainda, inclusive eu venho cobrando bastante a Sabesp para que eles possam finalizar lá, porque às vezes o que acontece? Aí eu volto a falar da terceirização. A Sabesp terceirizou muito serviço. E aí nessa terceirização tem a quarta terceirização. É a quarta empresa que vai fazer o trabalho lá. E às vezes não faz correto, abandona o trabalho, não termina. E aí a Sabesp tem que terminar. A Sabesp tem que arrumar outra empresa, fazer outro jeito para terminar o trabalho. E aí, quem perde com isso? Quem é mais prejudicado? É a população que paga. Né? Então, vai aumentar as taxas. E aí eu venho cobrando incisivamente da Sabesp que ela cumpra esses trabalhos. Né? Inclusive, ontem mesmo fiz contato com a Sabesp para cobrar aqui da rua Rosemary Pereira Matos, que eu acho que já está um pouquinho atrasado, porque eles fizeram a rede e agora não implantaram os ramais nas casas.
E aí, isso não dá para esperar muito tempo. Não dá para esperar. Isso não é uma jogada? É uma pergunta, né? Não, Eu não, vou não, ver. porque isso nós já vem brigando, já vem Não, dialogando eu com digo não eles. sua, deles, né? Não, Para não gerar acredito que essa. não. Não, não, porque é interesse deles também, porque a partir do momento que eles começam, que eles ligam a rede, que eles ligam lá o ramal, eles já começam a cobrar, né? Então, para eles é vantajoso. Só que o que acontece? Falta um pouquinho mais de organização, porque se eu passo a rede, automaticamente eu já tenho que fazer a instalação. Não posso deixar lá dias, tem vezes porque fica a bala na rua, eu não posso deixar a bala. Então eu já tenho que ir lá fazer. Isso que eu cobro muito deles. Mas, inclusive, tem até um amigo meu, vereador, que está incisivamente na Sabesp cobrando algumas coisas, questões do esgoto no saneamento básico do nosso município. Ele não está errado, tem que cobrar mesmo. Isso é o trabalho do vereador. Isso é o trabalho do vereador. E falando disso, o nosso candidato a prefeito, ele tem a intenção de tirar a taxa, a taxa de lixo que vem na conta de água, né? Porque assim a população paga a taxa de lixo de acordo com que gasta água, né? E a gente viu muita reclamação sobre isso, né? Então o nosso candidato a prefeito ele tem a ideia de tirar a cobrança da taxa de lixo na conta de água Ele tem um projeto para isso, para que resolva essa situação. Tem uma fala aqui que eu gostaria muito de ser feita, que acaba o nosso tempo, e que eu acho de suma importância, assim, haja visto que eu já vejo o povo com um pouco de medo com essa questão desse crescimento de andarilhos em morar. Andarilhos e vagabundos, Sim, né? A gente tem uma cracolândia de Morato que ela está crescendo muito. E a gente, como você sabe, a gente tem uma loja ali perto, né? Ali onde eles estão fazendo aquele trabalho, dessa Besp. E eu vi, já tem camarada que ele não está pedindo mais nada para mim, ele está exigindo. Tinha uma senhorinha subindo, a camarada faltou arrancar a bolsa dela para ver se ele tinha dinheiro. E ela estava falando que não tinha. E eu vejo o crescimento ali daquela Cracolândia, que era mini, agora ela está crescendo. Anderson, não tinha como fazer assim, imediato monitoramento para acabar com aquilo ali, que é do lado do então, terminal. na É verdade, muito próximo aí. eu conversei com a prefeita algumas vezes, nas minhas reuniões com a prefeita, eu dialoguei com ela sobre isso algumas vezes, falando, porque na verdade os comerciantes ali estão horrorizados com a situação, e Sim, aí o movimento ali diminuiu muito, diminuiu uns 70% devido a isso. E aí eu conversei com a prefeita que a gente tinha que tomar uma atitude, não só da segurança pública, mas também do social, igual você falou. Existem vários moradores de rua ali. E às vezes não são nem de Francisco Morato. Às vezes veio, se hospedou em Francisco Morato. E aí tem que se fazer um trabalho juntamente com o social para ver quem são essas pessoas, quem quer se recuperar de fato, porque às vezes a gente sabe que o usuário de droga é uma doença hoje. A gente precisa tratar dessas pessoas. Precisa tratar. Então tem que fazer um trabalho incisivo para que a gente possa tratar deles quem realmente queira. E também um trabalho com a polícia, tanto polícia civil, para fazer uma investigação, para ver como está andando aquela situação ali, para acabar aquela Cacolândia ali, porque relato mesmo, várias pessoas, eu perdi o filho de um amigo meu lá, que é, foi parece que foi comprar droga lá e desceu lá para baixo, e aí prenderam ele, e depois de um dia depois ele apareceu morto lá em frente ao dia. E aí quantas pessoas a gente vai deixar perder a vida ali e não tomar uma atitude, 2000 né? e, 2006 a 2009 eu tive casa de recuperação. E aí, E desculpa, não te cortando, eu acho que a gente precisa fazer sim um trabalho em conjunto, social, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, para que a gente combata aquilo ali, acabe com aquilo ali, porque não podemos aceitar aquilo ali tão próximo do centro e próximo de um lugar, de uma estação que chega aos trabalhadores que querem ir para sua casa, aí
é obrigado, às vezes, pegar uma condição que não tem condições, que não recebe da empresa, devido a querer passar ali próxima do escadão. Sim, Ali, então, a CPTM também acho que tinha que também ser envolvida nisso para quebrar aquele escadão, já que não está utilizando, fazer alguma coisa ali. O Douglas, o nosso candidato a prefeito, ele tem uma ideia de fazer praças naqueles locais, né? Para que acabe, fazer uma praça, a Praça da Família, inclusive, quando ele fala da Ponte Seca, ele fala da revitalização local ali, porque também ali tinha uma Cracolândia, né? Ele fez um sim. vídeo, e aí esse vídeo repercutiu um pouco, e aí foram lá fechar o buraco lá que tinha uma Cracolândia, uma mini Cracolândia lá atrás, e isso não foi válido. Né? A prefeitura foi lá e fechou o buraco lá e já diminuiu. Só que aí só transferiu de lugar. O problema é só Sim. transferiu. Né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar assim, fazer um trabalho aí para que a gente possa resolver aquela situação, porque estamos perdendo valor para se morar. E isso não dá para ficar dessa forma. Né? E o que o Anderson continuaria agora? Então, eu penso de nós fazermos hoje, acho que tem 3 pontos cruciais no nosso município. Saúde, nós precisamos fazer com que o posto tenha médico, remédio e funcione até as 22 horas. Funcionando até as 22 horas, com certeza nós conseguimos diminuir o impacto que tem hoje na UPA e na Santa Casa. Com certeza. Outra coisa importantíssima é a educação. A educação é tudo também para os nossos filhos, nossos netos. Hoje eu vejo que a escola municipal ela pode ser de período integral, que já existia isso no nosso município. A criança ela estuda no período regular e no contraturno ela pode fazer atividade física, atividade cultural, musical. O ano passado, eu fui conhecer um projeto em Louveira que eu fiquei encantado. As crianças lá na escola municipal, no retorno, no contraturno, ela faz aula de música, atividade física, e a aula de música, ela acaba ajudando alguns aspectos culturais que a gente tem na cidade. Por exemplo, na cidade hoje não tem mais 7 de setembro, não tem mais o Frafamo, não tem mais a fanfarra Rogério Levorim, não tem mais o aniversário da cidade. E a gente precisa resgatar isso através de um trabalho que a gente possa fazer com os nossos jovens na escola, com as nossas crianças. Lá eu consegui entender que se nós conseguimos trabalhar com as crianças nas escolas, já fazendo com que, incentivando que eles possam ter um, uma atividade de música, ela pode surgir o interesse dela de ser um músico no futuro, e essa criança ela vai ficar vários tempos lá numa fanfarra municipal, por exemplo, e aí a gente pode resgatar esse interesse cultural que a gente perdeu na cidade, como o 7 de setembro, o aniversário da cidade, a fanfarra Rogério Devorim, que isso era um marco da nossa cidade. Hoje a gente não tem mais isso. A gente precisa resgatar isso. Então, eu acredito que se a gente, na educação, a gente conseguir avançar nisso, com certeza vai ser um ponto muito positivo para as crianças do nosso município. Outra coisa que eu venho falando é a segurança pública, né? Igual eu falo, a gente precisa aumentar o efetivo da guarda. A guarda ela veio para ficar, ela veio para proteger o cidadão do bem. E a gente precisa fazer com que tenha mais homens, mais equipamentos, mais viaturas. E a gente fala hoje do monitoramento compartilhado. O que é isso? O humilhante, ele é bem preguiçoso, né? Eu falo que ele é bem preguiçoso. Quando ele só quer atacar ele só quer fazer um furto, aonde ele vê que não tem uma câmera, não tem um segurança, tem nada. Aí ele vai lá fazer o furto. Agora, quando ele vê que tem uma câmera, né? Imagina só, vamos dar um exemplo lá da Rua das Margaridas, onde a sua esposa tem a loja. A gente colocar uma câmera lá em cima, speed drone, que ela consiga captar toda aquela região ali. Você acha que o miliante ele vai lá assaltar aqueles comércios ali? Não. Porque ele sabe que vai ter alguém monitorando ali e rapidamente o agente, a polícia militar ou a guarda municipal vai chegar naquele local. Então ele não vai assaltar. Então O a centro nossa ele é ideia, monitorado? o centro sim é monitorado. É monitorado. Mas a gente precisa levar isso para o bairro, porque eu falo assim, o bairro está crescendo. Eu penso assim, a gente tem que parar, não parar, mas a gente tem que investir mais no bairro. Porque o bairro onde moram as pessoas, onde está crescendo. O centro já está estagnado. Você vê que hoje o centro já está estagnado. Não, o comércio em si não está mais no centro, ele está mais no bairro.
Porque o cidadão, ele chega do seu trabalho, ele pega o 99, ele pega o ônibus, ele vai para o bairro. Então você vê hoje as lojas hoje mais no bairro. Hoje a gente vê que tem lojas como, por exemplo, um Jardim Rosas, ali próximo da Rua dos O bairro Hortênsias, ele se Margarida, comanda no hoje. Parque 120, lá na Princesa Isabel, no Recanto Feliz, nós vimos ali aquele polo de centro ali perto próximo do PPA, no Jardim Alegria, a Ouro Preto. Então, o bairro cresceu muito, né? O comércio está se expandindo nos bairros. Então, a gente tem que ter esse monitoramento também no bairro, né? Um monitoramento compartilhado, isso vai ajudar muito a segurança pública do nosso município, né? Eu acho que isso é bacana. Outra coisa que eu vejo também que a gente precisa é, com, é, rapidamente também é, nos organizar e fazer projetos que a gente consiga moradia popular para o nosso município. A gente ainda tem ainda aquele povo sofredor, batalhador, que trabalha, mas não consegue comprar seu imóvel. E às vezes ganha muito pouco, ganha aí um salário e meio, ou até menos, e aí quando paga um aluguel, essa pessoa ela não tem condições de comprar uma moradia digna. Então, a gente precisa de um projeto de habitacional de casas populares, de grande massa, de fazer apartamentos, igual, vou dar exemplo, o Franco da Rocha. A gente usa muito o Franco da Rocha de exemplo, porque acontece muito lá. O Franco da Rocha, há um tempo atrás, conseguiu 1.500 residências. Agora, se eu não me engano, conseguiu também novamente um convênio com a Minha Casa Minha Vida. Francaeiras também. E A gente já tem algum projeto não, aqui? o último projeto que nós tivemos de habitação no nosso município foi em 2010. Foi aqueles prédios que tiveram lá no Recanto Feliz. Que 150 foi Minha Casa Minha Vida e 150 foi para a área de risco. E naquela época, a prefeitura ela não fiscalizou. O que acontece? As pessoas venderam os apartamentos e voltaram para suas casas na área de risco. Então, o trabalho não foi muito bem executado, porque eu acho que tinha que ter fiscalização, né? Porque se não tem, o que acontece? Porque, assim, infelizmente, tem pessoas que eles não querem pagar nada. Eles não querem pagar nada na cidade, eles só querem usufruir, mas não querem pagar nada. E na época, eu lembro muito bem, as prestações eram bem pouquinho, mas tinha um condomínio, tinha água, tinha luz, tinha um gás, e a pessoa não queria pagar nada, porque ela veio de um lugar que ela não pagava nada. E aí, as prestações, eu lembro que tinha prestações lá que era R$ 25, R$ 50, e a pessoa, mas ela está acostumada de não pagar nada, como que ela vai pagar R$ 150? E ela vendeu por preço de banana e voltou novamente para suas casas. E, no entanto, a prefeitura na época não fiscalizou. E aí, hoje, se você analisar, fazer um estudo lá, eu garanto que aproximadamente não tem lá 70% da população que receberam lá o Sim. seu apartamento é, de moradia popular da área de risco. Não tem lá, mas não tem mais 70% Na das verdade, eu pessoas acho lá. que Então a gente precisa. essas pessoas tinham que ser mais mescladas, né? E uma coisa que nós perdemos muito no nosso município, que eu venho dialogando bastante, a gente precisa fazer regularização fundiária, regularização das residências em grande massa. Hoje, nós falamos hoje que tem aí em média 39 mil residências regularizadas em Francisco Morato. E tem uma média aí aproximadamente de 140 mil casas. Ou seja, hoje é muito grande a aparição, né? Então, ou seja, é muito discrepante a quantidade de casas que não estão regularizadas, tanto na área pública, tanto na área particular. E a gente precisa fazer com que o executivo possa fazer isso em grande massa. Por exemplo, pegar eu acredito, eu falo assim, Tony, tem coisas que a gente precisa copiar, porque a gente vê no outro município que funciona, a gente precisa copiar para os nossos. E eu vi um estudo que foram feito lá em Caieiras, que lá em um ano eles conseguiram regularizar mais ou menos 1.500 residências. E isso foi bacana. Quem ganha com isso é o município, porque o município ele vai ter mais arrecadação e ele vai entregar mais serviço. Então, eu, quanto legislador, a gente tem que fazer lei específica na Câmara para que a gente possa fazer isso acontecer, né? Que possa cada vez mais a gente conseguir fazer com que a gente dê, porque assim, existe alguns municípios que não querem? Sim, claro que existe, mas existe muitos que querem ajudar, que querem ter o seu documento da sua casa lá e que quer contribuir com a prefeitura, porque ele sabe que ele contribuindo com a prefeitura, ele vai ter mais retorno futuro, ele vai ter entrega melhor de serviço para ele. Então, é isso que nós temos que fazer. E isso
isso demorou de acontecer no nosso município, porque a gente sabe que a gente tem um déficit muito grande disso, né? Então, se nós conseguirmos fazer com que a gente consiga regularizar o máximo de residência possível, tanto da área pública, que não tenha problema, porque a gente também tem que verificar isso, né? Porque às vezes também a população ela quer construir próximo ao rio, numa encosta, onde não tem condições. Então, existe todo um aparato, todo um estudo, né, as leis que protegem isso, que é onde possa regularizar. Né? Então, por isso que eu acho que é possível, sim, a gente regularizar em massa em Francisco Morato, para que a gente possa fazer com que a prefeitura tenha mais arrecadações para entregar um serviço de melhor qualidade para a população. Sim. Pois bem, nós estamos chegando ao nosso final do nosso programa e o Anderson vai fazer agora as suas considerações, né? E agradecimento a você que nos assiste. Fique à vontade. Eu quero, desde já, Tony, agradecer primeiramente a Deus por nós estarmos aqui hoje, com saúde, firme e forte, para que a gente possa cada vez mais lutar pelo nosso povo moratense. E quero também agradecer pela oportunidade, de ter me convidado para participar desse podcast. Eu acho que é bacana isso, acho que isso tem que acontecer mais vezes mesmo, trazer mais candidatos a participar, para falar de suas ideias, para a população conhecer um pouco mais, né? Porque às vezes a população não conhece os candidatos. Aí fala, quem é fulano, quem é Bertano? E não conhece. E aí, nesses programas, a gente tem um pouquinho mais de oportunidade de apresentar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente conseguiu fazer, quais são as nossas ideias, o que pode ser feito para a cidade, para melhorar. Acho isso bacana. E eu quero desde já agradecer a você, a toda a sua equipe, por ter nos convidado, né, para que a gente possa participar. Pode contar comigo sempre que precisar, que eu, quanto vereador, né, eu acho que é bacana a população saber dos seus direitos, dos seus deveres também, porque às vezes só cobra, 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 mas às vezes também não sabe dos seus deveres. Eu acho que isso é bacana. E quando vem pessoas aqui para trazer um pouquinho dessas experiências que nós já passamos, que a gente vem passando, eu acho que isso é bacana, é prazeroso e isso é muito gratificante e é um ponto muito bom para a população, né? Porque a população tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dos candidatos, né, e das ideias, dos projetos que foram feitos, o que vão fazer, isso é muito bacana e prazeroso. Eu quero desde já agradecer aí, muito obrigado. É isso aí. É isso aí, gente. Estamos no final e conosco é assim. Quando não faz bem, a gente corta. Boa noite.